O céu é frequentemente mencionado nas Escrituras como o lugar onde Deus habita. No Antigo Testamento, o céu é descrito como um lugar de perfeição, um reino de luz inacessível aos mortais comuns. Já no Novo Testamento, Jesus frequentemente fala do reino dos céus como uma realidade espiritual que transcende a existência terrena. Essa perspectiva sugere que o céu não é apenas um local físico, mas um estado de comunhão perfeita com Deus. A visão bíblica do céu é, portanto, mais do que um lugar de felicidade eterna. É a experiência plena da presença de Deus. Além disso, o céu é apresentado como um lugar de justiça, onde a vontade de Deus é feita perfeitamente. Em Apocalipse, João descreve o céu como um lugar onde não há mais dor, sofrimento ou lágrimas, pois Deus enxugará toda lágrima dos olhos. Essa descrição oferece uma visão de um futuro livre de injustiças e imperfeições. No céu, a justiça e a santidade de Deus são manifestadas em sua plenitude, proporcionando um ambiente de paz e alegria indescritíveis. A Bíblia também destaca que o céu é um lugar de recompensa para aqueles que são fiéis a Deus. Jesus prometeu a seus discípulos que eles teriam um lugar preparado para eles na casa do Pai. Essa promessa enfatiza a natureza pessoal e relacional do céu, onde os crentes experimentarão a plenitude da comunhão com Deus e com outros fiéis. É um lugar de intimidade eterna com o Criador, onde a verdadeira felicidade é encontrada em sua presença. Entretanto, a entrada no céu é condicionada à aceitação da graça de Deus através de Jesus Cristo. A crença na obra redentora de Jesus é apresentada como o único meio de reconciliação com Deus. Sem essa reconciliação, a separação causada pelo pecado impede a entrada no céu. Isso reforça a ideia de que o céu não é simplesmente um prêmio por boas ações, mas um dom gratuito oferecido por Deus a todos que creem em Cristo. Por fim, o conceito de céu na Bíblia serve como um lembrete da esperança cristã. Apesar das dificuldades e injustiças presentes neste mundo, o céu é apresentado como o destino final para aqueles que colocam sua fé em Deus. Essa esperança não é uma mera fuga da realidade, mas uma certeza da vitória final de Deus sobre o mal. O céu, então, é o cumprimento de todas as promessas divinas, um lugar onde a vontade de Deus é finalmente realizada em sua plenitude. A Bíblia deixa claro que Deus é perfeitamente justo e que seu padrão de justiça é absoluto. A justiça de Deus não é relativa ou baseada em comparações humanas, mas é uma expressão de sua própria santidade. O livro de Salmos afirma: "O Senhor é justo em todos os seus caminhos e fiel em tudo o que faz." Salmo 145:17. Isso significa que Deus não pode tolerar o pecado em qualquer forma, pois ele é contrário à sua natureza. Essa justiça perfeita requer que todo pecado seja julgado e punido. A imperfeição humana, por outro lado, é um tema recorrente nas Escrituras. Desde a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden, o pecado tem sido uma realidade universal. Romanos 3:23 declara: "Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus." Essa imperfeição nos separa de Deus e nos coloca em uma posição de condenação diante de sua justiça. Mesmo os atos aparentemente bons são manchados pelo pecado, tornando-nos incapazes de cumprir o padrão divino. Diante dessa realidade, muitos buscam justificar a si mesmos através de boas obras ou da comparação com outros. No entanto, a justiça de Deus não é baseada em uma balança de boas e más ações. Como Jesus ilustra na parábola do fariseu e do publicano, a autossuficiência e o orgulho religioso não têm lugar diante de Deus. Apenas a humildade e o reconhecimento da própria falha abrem caminho para a misericórdia divina. O padrão de Deus é tão elevado que qualquer tentativa humana de alcançá-lo por conta própria está destinada ao fracasso. A justiça divina também se manifesta no julgamento final, onde cada pessoa dará conta de suas ações. Apocalipse 20:12 fala sobre os mortos sendo julgados de acordo com o que tinham feito. No entanto, este julgamento não é baseado apenas em obras, mas principalmente na relação do indivíduo com Jesus Cristo. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, pela fé em Cristo, são poupados da condenação. Isso ressalta a importância da graça e da fé como o único meio de escapar da justa ira de Deus contra o pecado. Assim, a justiça divina e a imperfeição humana se encontram na cruz de Cristo.
É na cruz que a justiça de Deus é plenamente satisfeita, pois o pecado é julgado e punido em Jesus, o substituto perfeito. E é também na cruz que a misericórdia de Deus é revelada, oferecendo perdão e reconciliação à humanidade caída. A compreensão dessa verdade é essencial para entender quem realmente pode entrar no céu e experimentar a presença eterna de Deus. A redenção é um dos temas centrais da mensagem cristã e uma resposta à questão da entrada no céu. De acordo com a Bíblia, a redenção é necessária porque o pecado criou uma barreira intransponível entre Deus e a humanidade. O pecado não é apenas uma série de atos errados, mas uma condição de rebelião contra Deus. Essa condição nos deixa espiritualmente mortos e incapazes de nos salvar. Efésios 2:1-2 descreve essa situação. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. A necessidade da redenção se torna ainda mais evidente quando entendemos a santidade e a justiça de Deus. Como um Deus santo, Ele não pode ignorar o pecado. Como um Deus justo, Ele deve julgá-lo. No entanto, como um Deus amoroso, Ele deseja reconciliar consigo a humanidade caída. É nesse dilema que a redenção através de Jesus Cristo entra em cena. Através de sua morte e ressurreição, Jesus paga o preço do pecado, satisfazendo a justiça de Deus e oferecendo perdão a todos que creem. A redenção, portanto, não é algo que podemos alcançar por nossos próprios méritos. É um dom gratuito de Deus, recebido pela fé. Efésios 2:8-9 enfatiza: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Essa verdade é fundamental para a compreensão do caminho para o céu. Não é através de nossos esforços ou da tentativa de sermos suficientemente bons, mas através da aceitação da obra redentora de Cristo. Além disso, a redenção traz uma transformação radical na vida do crente. Aqueles que são redimidos são libertados do poder do pecado e capacitados a viver de acordo com a vontade de Deus. Isso não significa que se tornam perfeitos nesta vida, mas que começam um processo de santificação, sendo moldados à imagem de Cristo. Essa mudança de vida é uma evidência da genuinidade da fé e da obra do Espírito Santo no interior do crente. Portanto, a redenção é a resposta de Deus à nossa condição de pecado e à necessidade de sermos reconciliados com Ele. É através da redenção que temos a esperança de entrar no céu, não por causa de nossa justiça, mas pela justiça de Cristo imputada a nós. A compreensão da necessidade da redenção nos leva a uma apreciação mais profunda da graça de Deus e do preço que foi pago para nos trazer de volta à comunhão com Ele. A graça é um dos conceitos mais profundos e transformadores da fé cristã. Ela é a base da salvação e a resposta de Deus à incapacidade humana de alcançar a perfeição exigida por sua justiça. A graça é definida como o favor imerecido de Deus, um presente que não podemos ganhar ou merecer. Efésios 2:8-9 deixa claro que a salvação é pela graça, por meio da fé, e não resultado de obras humanas. Isso significa que nosso ingresso no céu depende inteiramente da bondade e misericórdia de Deus. A manifestação suprema da graça de Deus é encontrada na pessoa e obra de Jesus Cristo. Em sua vida, morte e ressurreição, Jesus encarnou a graça divina. Ele veio não para condenar o mundo, mas para salvar os pecadores. Como João 3,16 afirma: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça é, portanto, a expressão do amor de Deus, que não deseja que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. A graça também nos liberta da escravidão do pecado. Paulo ensina em Romanos 6,14 que o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. Isso significa que, pela graça, somos capacitados a viver uma vida que agrada a Deus. A graça não apenas nos salva, mas também nos transforma, nos dando poder para viver em obediência e santidade. Ela nos torna novas criaturas, com novos desejos e propósitos alinhados à vontade de Deus. Além disso, a graça de Deus é o fundamento da nossa segurança eterna. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Essa segurança não é baseada em nosso desempenho,
mas na fidelidade de Deus e na suficiência da obra de Cristo. A graça nos garante que, mesmo quando falhamos, podemos nos aproximar do trono da graça para receber misericórdia e encontrar ajuda em tempos de necessidade. Hebreus 4,16. Portanto, a graça é o meio pelo qual somos salvos e a força que nos sustenta em nossa jornada cristã. Ela nos lembra que nossa entrada no céu não é algo que podemos conquistar, mas um presente que recebemos pela fé em Jesus Cristo. A compreensão da graça nos leva a uma vida de gratidão, amor e devoção a Deus, reconhecendo que tudo o que somos e temos é resultado de sua bondade e misericórdia. A fé é o canal através do qual recebemos a graça de Deus e a salvação em Jesus Cristo. A Bíblia define a fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Ela envolve confiar plenamente em Deus e em sua promessa de salvação. Não é apenas uma aceitação intelectual, mas uma entrega total da vida a Cristo. A fé reconhece que somos incapazes de nos salvar e que dependemos inteiramente da obra de Cristo em nosso favor. A fé é também a resposta à oferta de Deus de redenção. Ela é o meio pelo qual nos apropriamos dos benefícios da morte e ressurreição de Jesus. Romanos 10:9-10 declara: Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Essa fé envolve tanto a crença no coração quanto a confissão pública, demonstrando que é uma fé viva e ativa. Além disso, a fé é o fundamento da nossa relação contínua com Deus. Não somos salvos pela fé para então confiar em nossas próprias forças. A vida cristã é vivida do começo ao fim pela fé. Como Paulo afirma em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A fé é, portanto, uma atitude constante de dependência e confiança em Deus. A fé verdadeira também produz frutos em nossa vida. Tiago enfatiza que a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Isso não significa que somos salvos pelas obras, mas que a fé genuína se manifesta em ações. Quem crê em Cristo é transformado por Ele e começa a viver de acordo com seus ensinamentos. As boas obras são evidências da fé verdadeira, uma demonstração externa daquilo que já ocorreu internamente. Assim, a fé é o meio pelo qual nos apropriamos da salvação oferecida por Deus em Cristo. É uma confiança total na suficiência da obra de Jesus e uma entrega completa a Ele como Senhor e Salvador. A fé nos une a Cristo, nos dá acesso à graça de Deus e nos capacita a viver uma vida que agrada a Ele. Ela é, em última análise, a resposta humana à iniciativa divina de amor e redenção. Embora a salvação seja um dom gratuito da graça de Deus e recebida pela fé, as obras têm um papel significativo na vida do cristão. A Bíblia deixa claro que não somos salvos pelas obras, mas para as obras. Efésios 2:10 diz: Pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. As boas obras são o resultado natural de uma fé viva e uma expressão da nova natureza que recebemos em Cristo. As obras na vida cristã servem como evidência da transformação que a salvação traz. Jesus ensinou que pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:16. Isso significa que uma vida transformada pela graça de Deus produzirá naturalmente frutos de justiça, amor e obediência. As boas obras são, portanto, uma demonstração visível da fé interior. Elas não são a causa da nossa salvação, mas a consequência de termos sido salvos. Além disso, as obras têm um papel no testemunho cristão. Jesus chamou seus seguidores a serem luz do mundo e a deixarem sua luz brilhar diante dos homens, para que eles vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Mateus 5:14-16. As boas obras servem como um testemunho do amor de Deus e podem atrair outros a Cristo. Elas refletem o caráter de Deus e tornam visível o reino de Deus na terra. As boas obras também são uma resposta de gratidão à graça de Deus. Quem experimentou o amor e o perdão de Deus, naturalmente deseja servir e obedecer a Ele.
A obediência e as boas ações não são realizadas para ganhar o favor de Deus, mas como uma expressão de amor e gratidão por tudo o que Ele fez por nós. É um ato de adoração, reconhecendo que nossa vida pertence a Ele e que queremos viver para sua glória. Por fim, as obras desempenham um papel na recompensa celestial. Embora a salvação seja pela graça, a Bíblia fala de recompensas para aqueles que servem fielmente a Deus. Paulo escreve em 1 Coríntios 3, 13 e 14 sobre o julgamento das obras dos crentes, onde o fogo provará a qualidade do trabalho de cada um. Isso não tem a ver com a salvação, mas com a avaliação da fidelidade e serviço do crente. As boas obras feitas em fé e amor serão recompensadas no céu, demonstrando a graça de Deus em nos permitir participar de sua obra. Jesus é apresentado na Bíblia como o único mediador entre Deus e os homens. Essa mediação é central para a compreensão de quem entra no céu, pois é através de Jesus que temos acesso à presença de Deus. 1 Timóteo 2,5 afirma: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Como mediador, Jesus reconcilia o homem com Deus, superando a barreira do pecado que nos separa do Criador. A mediação de Jesus é única e suficiente, porque Ele é tanto Deus quanto homem. Como homem, Ele viveu uma vida perfeita e sem pecado, cumprindo a lei de Deus em todos os aspectos. Como Deus, Ele é capaz de oferecer um sacrifício de valor infinito. Essa combinação única permite que Ele seja um mediador perfeito, capaz de representar a humanidade diante de Deus e oferecer a expiação necessária para a reconciliação. O papel de Jesus como mediador também envolve intercessão. Hebreus 7:25 diz que Cristo vive para interceder por eles. Isso significa que Jesus está continuamente diante do Pai, intercedendo em favor daqueles que creem nele. Sua intercessão é uma garantia de que os crentes têm um advogado junto ao Pai, alguém que compreende suas fraquezas e os defende com base em sua obra redentora. Isso traz uma segurança e confiança na nossa relação com Deus. Além disso, Jesus, como mediador, nos dá acesso direto a Deus. No Antigo Testamento, o acesso à presença de Deus era restrito e mediado por sacerdotes e sacrifícios. Mas através de Jesus, o véu do templo foi rasgado, simbolizando que agora temos livre acesso ao trono da graça. Hebreus 4:16. Não precisamos mais de intermediários humanos, pois Jesus abriu o caminho para uma comunhão direta com Deus. Isso é um privilégio extraordinário, concedido a todos que se aproximam de Deus através de Cristo. Portanto, o papel de Jesus como mediador é fundamental para a entrada no céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. João 14:6. Através de sua vida, morte e ressurreição, Jesus remove a barreira do pecado e nos reconcilia com Deus. Sua mediação é o meio pelo qual recebemos o perdão, a justificação e a garantia da vida eterna na presença de Deus. A entrada no céu é inseparável da transformação que ocorre na vida de quem é salvo. A Bíblia ensina que aqueles que estão em Cristo são nova criação. 2 Coríntios 5:17. Isso significa que a salvação não é apenas uma mudança de destino, mas uma transformação profunda da natureza do indivíduo. Essa transformação é o processo de santificação, pelo qual somos moldados à imagem de Cristo. A transformação do crente começa no momento da conversão, quando o Espírito Santo passa a habitar nele. O Espírito Santo é o agente da santificação, trabalhando em nós para produzir o fruto do Espírito, que inclui amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22-23. Essa mudança interna se reflete em um novo comportamento e em um desejo crescente de agradar a Deus. Além disso, a transformação do crente envolve uma renovação da mente. Romanos 12:2 nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso significa que a salvação afeta não apenas nossas ações, mas também nossos pensamentos, valores e perspectivas. Somos chamados a pensar como Cristo, a ter a mente de Cristo, o que nos leva a viver de maneira que glorifique a Deus.
A transformação também se manifesta na forma como nos relacionamos com os outros. O amor é o principal sinal de que fomos transformados por Cristo. Jesus disse que todos saberiam que somos seus discípulos se amarmos uns aos outros. João 13:35. Esse amor se estende a todos, incluindo nossos inimigos, e é uma marca distintiva da verdadeira fé cristã. A transformação do crente, portanto, afeta todas as áreas da vida, incluindo nossas relações e interações com o mundo ao nosso redor. Por fim, a transformação do crente é um processo contínuo que só será completado na eternidade. Embora sejamos novas criaturas em Cristo, ainda lutamos contra o pecado e as fraquezas desta vida. No entanto, temos a esperança de que, quando Jesus voltar, seremos transformados completamente à sua imagem. 1 João 3:2. Essa é a consumação da salvação, onde finalmente seremos perfeitos e aptos para viver eternamente na presença de Deus. A entrada no céu é um convite aberto a todos, mas nem todos respondem positivamente a esse convite. A Bíblia fala claramente sobre a possibilidade da rejeição da graça de Deus. Jesus, em seus ensinamentos, advertiu que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22:14. Isso indica que a rejeição da graça é uma realidade trágica, decorrente da recusa em aceitar o meio provido por Deus para a salvação. A rejeição da graça pode assumir várias formas. Alguns a rejeitam abertamente, negando a existência de Deus ou a necessidade de um Salvador. Outros a rejeitam indiretamente, confiando em suas próprias obras ou em sua própria justiça para ganhar a entrada no céu. Essa rejeição é muitas vezes acompanhada por uma atitude de autossuficiência e orgulho, que se recusa a reconhecer a própria necessidade de redenção. Outra forma de rejeição da graça é a indiferença. Muitas pessoas ouvem a mensagem do Evangelho, mas permanecem indiferentes, não vendo a urgência ou a importância de responder a ela. Essa indiferença é perigosa, pois a procrastinação na decisão de aceitar a Cristo pode levar a um endurecimento do coração e a uma eventual rejeição definitiva da oferta de salvação de Deus. A Bíblia também fala sobre a apostasia, que é o abandono da fé depois de tê-la professado. Hebreus 6:4-6 adverte sobre o perigo de cair e não poder ser trazido de volta ao arrependimento. Embora a verdadeira natureza da apostasia seja um tema complexo e controverso, ela destaca a seriedade de rejeitar a graça de Deus depois de ter experimentado a verdade. Essa rejeição deliberada e consciente da graça coloca a pessoa em uma posição de julgamento e separação de Deus. Portanto, a rejeição da graça é uma escolha pessoal e tem consequências eternas. Deus oferece a salvação como um presente gratuito, mas Ele não força ninguém a aceitá-la. Aqueles que rejeitam a graça de Deus estão por sua própria escolha, recusando a entrada no céu e optando pela separação eterna de Deus. Isso ressalta a importância da resposta à mensagem do Evangelho e a urgência de aceitar a oferta de vida eterna em Cristo. O destino final dos crentes é a esperança gloriosa do céu, uma esperança que transcende as dificuldades e sofrimentos deste mundo. A Bíblia descreve o céu como um lugar de perfeita comunhão com Deus, onde não haverá mais dor, tristeza ou morte. Apocalipse 21:4. É um lugar de descanso eterno, onde os crentes desfrutarão da presença de Deus e da plenitude da vida que Ele oferece. Essa esperança é a âncora da alma, firme e segura. Hebreus 6:19. Além disso, o céu é descrito como um lugar de recompensas. Jesus prometeu que aqueles que forem fiéis a Ele serão recompensados. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Apocalipse 22:12. Essas recompensas não são baseadas na salvação, mas na fidelidade e serviço dos crentes. Elas refletem a justiça de Deus e sua alegria em recompensar aqueles que o servem com integridade e amor. O céu também é um lugar de reunião e comunhão com todos os santos. A Bíblia fala da multidão de testemunhas que nos rodeia, Hebreus 12:1, e da festa das bodas do Cordeiro, onde todos os crentes de todas as épocas se reunirão para celebrar a vitória de Cristo, Apocalipse 19:7-9. Essa comunhão transcende todas as barreiras humanas de cultura, língua e nação, unindo todos os que foram redimidos pelo sangue de Cristo em uma adoração eterna. No céu, experimentaremos a realização plena do propósito para o qual fomos criados.
seremos transformados à imagem de Cristo e seremos como Ele é. 1 João 3:2. Essa transformação final eliminará todo traço de pecado e imperfeição, permitindo-nos viver em perfeita harmonia com Deus e com os outros. No céu, nossa capacidade de conhecer e adorar a Deus será ilimitada, e passaremos a eternidade explorando a profundidade de seu amor e sabedoria. Portanto, o destino final dos crentes é uma realidade gloriosa e segura, baseada na promessa de Deus e na obra redentora de Jesus Cristo. É a realização de todas as esperanças e anseios da alma humana, o cumprimento do plano eterno de Deus para seu povo. Essa esperança nos motiva a viver com propósito e fidelidade neste mundo, sabendo que nosso verdadeiro lar e recompensa estão na presença eterna de Deus. A Bíblia fala de um futuro em que Deus criará um novo céu e uma nova terra, uma realidade transformada onde os crentes viverão eternamente com Ele. Esta promessa é apresentada em Apocalipse 21, 2. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Essa visão aponta para um futuro onde toda a criação será renovada e redimida. O novo céu e a nova terra representam a restauração de tudo o que foi corrompido pelo pecado. Quando Deus criou o mundo, Ele declarou que tudo era muito bom. Gênesis 1:31. No entanto, o pecado trouxe maldição e corrupção à criação. Paulo descreve em Romanos 8:19-21 que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, e que ela será libertada da escravidão da decadência para a liberdade e a glória dos filhos de Deus. A nova criação será o cumprimento desta esperança, onde não haverá mais sofrimento, morte ou pecado. Na Nova Jerusalém, Deus habitará com seu povo de forma plena e direta. Apocalipse 21:3 afirma: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Esta é a realização do propósito eterno de Deus de ter uma relação íntima e ininterrupta com a humanidade. A presença de Deus será a fonte de toda alegria, paz e satisfação, pois Ele mesmo será a luz que ilumina a cidade. Apocalipse 21:23. O novo céu e a nova terra também refletem a consumação do reino de Deus. Jesus ensinou que o reino de Deus estava presente entre nós, mas ainda aguardava sua plena manifestação. Na nova criação, o reino será plenamente estabelecido, onde a vontade de Deus será feita em toda a terra como no céu. Haverá perfeita justiça, paz e harmonia em todas as coisas, e a glória de Deus será manifesta de forma inigualável. Os crentes viverão em um ambiente de perfeita adoração e serviço a Deus. Portanto, o novo céu e a nova terra são a esperança final e gloriosa para todos os crentes. Essa visão do futuro oferece um vislumbre do que Deus preparou para aqueles que o amam, um lugar onde todas as coisas serão feitas novas. A promessa do novo céu e da nova terra nos motiva a viver com esperança e expectativa, sabendo que, apesar das tribulações deste mundo, Deus está preparando um lugar eterno e perfeito para nós, onde habitaremos com Ele para sempre.